Shalom, shalom, queridos, casos de profeta, espero que vocês estejam bem. Mais uma vez eu aqui para liberar um vídeo da série Reino dos Céus e Reino de Deus. Queridos, os outros vídeos falei sobre o Reino de Deus, porque é eterno e todas as coisas se movimentam, eternas e sobrenaturais, vêm do Reino de Deus. E Jesus veio trazer isso aqui. Ele, justamente o Elias manifestado, trazendo sobre nós um manto de paternidade e o reino de Deus aqui na terra. E o que é o reino de Deus? O reino dos céus, ele veio para nos habilitar a manifestar o reino de Deus aqui na terra. Porque o reino de Deus, está falando o reino de um Deus. E esse Deus, ele precisa ter autoridade. Esse Deus e esse reino precisa ter poder, precisa ter realeza, precisa ser um reino de justiça, um reino que traga paz, um reino que traga justamente alegria para a província ou para todo o reino, não é verdade? Então, o reino dos céus é nada mais, nada menos que uma habilidade, ou seja, uma autoridade, um poder da justiça, do governo, da eternidade, do Senhor. Eu posso dizer que é o que é de autoridade, de poder de Deus, do Pai, afetando aqui na terra. E aí as pessoas chamam de reino de Deus. O Deus justo, o Deus que traz governo, o Deus que traz um domínio, né, traz paz, traz alegria. Sabemos que a humanidade foi afetada pelo pecado, a raiz adâmica, e ainda opera no meio, infelizmente, da igreja, ainda opera no meio de algumas comunidades, ainda opera, vamos dizer, em boa parte do mundo, ou no mundo opera ainda a raiz adâmica, que é uma raiz da desobediência, uma raiz que trouxe a ira do Senhor, a ignorância e por aí vai. Então, ainda quem vive ainda no pecado, ainda quem vive na desobediência, ainda quem vive sem ainda aceitar Jesus, infelizmente, vive na raiz adâmica. E muitos ainda aceitaram Jesus, se converteram, mas não nasceram de novo. Não se tornaram como criança, como eu já falei nos outros vídeos, em Mateus 18:3, é necessário se converter e se tornar como criança. Quem se converte ainda permanece na raiz adâmica, tá bom? Mas quem se converte e se torna como uma criança, se torna filho de Deus, porque Deus é um pai de filhos, não um pai de convertidos, tá bom? Pega isso aí, Deus é pai de filhos e não pai de convertidos. É necessário se converter, mas se tornar como criança. Quando temos, quando esse reino é afetado em nós, aí a gente passa a não mais viver na raiz adâmica, mas agora a viver uma nova vida em Cristo Jesus, podendo sim agora viver e manifestar o reino de Deus. As pessoas ver o reino de Deus sendo afetado na sociedade, entre um grupo, na comunidade, na igreja, em todas as esferas. Então, quando falo o reino de Deus, é justamente um poder, uma autoridade dos céus, do reino dos céus, o sobrenatural se manifestando aqui na terra. A gente pode ver um pouco aqui em Romanos 14:17, um pouco do que é o reino de Deus, que é muito grande, né, também, como é o reino dos céus, mas eu quero que você entenda que o reino dos céus é justamente o governo, as coisas eternas, espirituais, manifestada aqui na terra. Ou seja, o invisível se tornando visível aqui na terra. O invisível é o espiritual, as coisas eternas e sobrenaturais de Deus, o governo, o poder, se manifestando
manifestando aqui na terra, onde a gente pode ver as pessoas sendo tocadas. Isso aí se manifesta o reino dos céus, provocando o reino do Deus aqui na terra. Tá bom? Então, houve-se aí umas discórdias na igreja aí dos romanos, e naquelas discórdias que diz assim: você está comendo, você está bebendo, e está trazendo um desconforto no meio da comunidade, você está comendo algo que não pode, você está bebendo algo que não pode, você está julgando um, você está julgando o outro. E o apóstolo Paulo, ele fala justamente agora do reino de Deus, o verso 14, Romanos capítulo 14, o verso 17, ele diz assim: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é o quê? Justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia! Isso é um pouco do reino de Deus. O reino de Deus é uma ação do reino dos céus em nós, para que as pessoas identifiquem que ali é o reino de Deus. É algo dentro de nós, provocado aqui na terra. E as pessoas não iam dizer: o reino dos céus está aqui. Não, mas o reino de Deus, o reino de alguém que é dono, que é justo, que é poderoso. Então, justamente, é o reino de Deus. E ele fala para os romanos, dizendo assim, queridos, se a gente for ver no verso 3, ele diz: portanto, não deixamos de julgar uns aos outros, não deixe, né, não julgue uns aos outros. Pelo contrário, tome a decisão de não pôr em tropeço ou escândalo diante dos irmãos. Ele está falando ali. Aí ele diz: o reino de Deus não é comida nem bebida. Não é água natural o reino de Deus. O reino de Deus não traz escândalo. O reino de Deus não nos traz pessoas julgando umas às outras. Mas existe um juiz, existe um rei que julga todos. Não precisa a gente julgar, não precisa. Então aí sejamos afetados justamente por essa palavra. O reino de Deus, ele é justiça. É a justiça, ou seja, a operação do sobrenatural em nós se manifestando entre os irmãos, se manifestando na sociedade. A justiça de Deus em nós, operando no nosso caráter, operando na nova vida da gente, se manifestando aqui na terra, na sociedade, nos irmãos, na família, onde quer que você vá. A justiça operando aqui na terra, se manifestando o reino de Deus. O reino de Deus, onde é que Deus está? Deus está na eternidade, Deus está no céu. A gente olha para os nossos filhos e diz: olha, papai do céu. Então, justamente, ele está nas alturas, ele está no alto sublime trono. E ali, aquilo que é do coração dele, do caráter dele, o atributo dele se manifestando dentro de nós e se manifestando aqui na terra. Isso é o reino de Deus. Ele diz: a justiça de Deus se manifestando entre vós. É a paz de Deus, do Pai se manifestando em vocês. É alegria no Espírito Santo, porque quando o rei julga, toda causa que é julgada traz o que? Paz. Um justo juiz que julga com paz, que julga com a verdadeira justiça, traz paz. E a paz traz alegria para aqueles que verdadeiramente são julgados de acordo com a justiça do Senhor, que é a verdade de Deus, que é a operação da verdade do caráter dos atributos de Deus aqui na terra. Então, o que é o reino de Deus simbolizando justamente é justamente os céus provocando a manifestação da origem, da essência de Deus aqui na terra, do caráter de Deus aqui na terra. A gente precisa de cura, sim ou não? A gente precisa de libertação, sim ou não? A gente precisa de amor, a gente precisa de paz, a gente precisa de auxílio. Então, isso é o reino de Deus se manifestando através de nós, provocando isso aqui, o reino visível de Deus, porque o reino dos céus provoca dentro de nós para que se manifeste o reino de Deus aqui a partir e através de nós. Os céus não precisam de cura, porque todo mundo é curado no céu. Não existe enfermidade no céu, não existe doença. O céu não existe prisões. Lá
é justamente uma liberdade no Senhor. Não precisa que ninguém seja liberto de demônios e por aí vai. O reino dos céus é dotado de amor. Todo mundo são aceitos e adotados no reino dos céus. E nós aqui precisamos de cura, precisamos de libertação, precisamos de amor, precisamos destronar a raiz que opera de rejeição e orfandade e precisamos de um Pai. Então, o reino dos céus, ele está dotado de tudo isso. E o que nós precisamos aqui da terra é justamente que o céu seja afetado em nós, o reino dos céus afetado em nós, que a gente provoque aqui na terra o reino de Deus. E ainda quando faz em nós, quando nós somos afetados pela justiça, pelo amor, pela alegria do Espírito Santo, quando Deus nos unge com poder e autoridade, amém, aqui na terra, aí a gente vê o reino de Deus sendo manifestado aqui na terra. São os enfermos sendo curados, as pessoas presas sendo livres, os órfãos e rejeitados sendo adotados e tendo um pai. São famílias restauradas, pessoas totalmente tocadas pelo poder do reino do Deus aqui na terra. Mas primeiro, ninguém pode entrar no reino dos céus, Mateus 18, verso 3, se não se converter e se tornar como criança. O poder, ou seja, do reino dos céus em nós, provocará o reino de Deus aqui na terra. Isso é muito incrível, porque o reino de Deus, ele vem a partir de nós, provocando e manifestando, tocando as aldeias, indo nas aldeias, nos becos, vielas, nas famílias, nas sociedades, provocando o reino de Deus e se tornando um cidadão dos céus. Aleluia! Espero que você, nesse vídeo, seja tocado e impactado por essa manifestação de palavras do reino dos céus e o reino de Deus, quando nós estamos aqui interagindo um ao outro. Queridos, isso é o terceiro vídeo da série Reino de Deus e Reino dos Céus. Até o próximo vídeo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Shalom. Que Deus te abençoe.